Olá, meu aluno, sou o professor Marcos Antônio, estou aqui iniciando hoje o nosso curso de juros simples, sempre com aquela ideia de passar a coisa, a matéria, da forma mais clara e objetiva possível. Não vou me estender muito, porque olha o nome aí da nossa marca, da nossa aluna, matemática para passar. Então a coisa é séria, a gente não está aqui para brincar. Então vamos lá, pessoal, iniciando aí o nosso curso de juros simples. É um assunto que cai bastante prova e o aluno erra. Então, pessoal, com a dica e com o bizu que eu vou passar para você, com certeza você não vai errar mais. Antes de iniciar os exercícios, eu faço sempre um resuminho teórico. Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar da tua cabeça a ideia dos juros sobre juros. Ou seja, os rendimentos não são mais variáveis. Agora, os rendimentos são fixos. Ou seja, o que rendeu no primeiro mês vai render no segundo, no terceiro, no quarto e assim sucessivamente. Então, por exemplo, um investimento que você faça de R$100 a uma taxa de 10% ao mês, o que vai acontecer? Vou colocar aqui no cantinho, investimento de R$100 com uma taxa de 10% ao mês. Pô, esse cálculo é muito fácil de se calcular, todo mundo sabe. 10% de 100 vai dar 10. Então, no primeiro mês, você vai ter 110. Como os rendimentos são fixos, vamos lá. No segundo mês, você vai ter quanto? 120. Olha lá, vai aumentar 10. No terceiro mês, você vai ter 130. E assim sucessivamente. Então, o cara chegou à conclusão, visualizando aquilo ali, que os montantes formam o quê? Uma PA. O que é uma PA? Uma progressão aritmética. Olha lá, ela é constante, vai indo de 10 em 10. Então, os montantes formam uma PA. Consequentemente, toda PA é uma função do primeiro grau. Então, se eu represento os juros simples no gráfico, a representação dele é através de uma função do primeiro grau. Ou seja, a representação gráfica dele é uma reta. Para a gente não perder tempo, pensando já na prova, vamos lá. 90% ou até mais das questões de prova são cálculos, é continha, é jogar a fórmula e ir fazendo. Obviamente, quem já tem uma base já faz até de cabeça alguns cálculos com essa ideia aqui, beleza. Agora, pessoal, já caiu teoria em prova? Sim, já caiu. E geralmente ele pergunta ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira situação. Vamos lá para a gente já sair disso. Os rendimentos a juros simples são variáveis? Não, são fixos. Os montantes a juros simples formam uma PG? Não, formam uma PA. A representação gráfica, vamos lá, a representação gráfica dos juros simples é uma função do segundo grau? Não, é uma função do primeiro grau. Então, brincamos aqui de fazer provinha. Se ele perguntar uma questão teórica, vai ser justamente isso que ele vai perguntar para você. Agora, saindo do mundo teórico e indo para a prática, que eu falo que é o cálculo. Duas formulazinhas apenas que você tem que saber, pessoal. É a fórmula dos juros e a fórmula do montante. Vamos lá, pessoal. Fórmula dos juros é o CIT sobre 100. Só anota aí na sua folhinha que os juros é a mesma coisa que rendimento, tá? Juros é a mesma coisa que rendimento. E montante é a mesma coisa que resgate. Montante é o capital mais os juros. Então, vamos lá. Juros é igual a CIT sobre 100. O que seria o CIT sobre 100? Vamos lá para a gente otimizar o nosso tempo. CIT sobre 100, pessoal, seria o quê? Capital, taxa e tempo. Repete aí na sua casa. Capital, taxa e tempo. Sobre 100. CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo. Beleza. Agora, pessoal, uma brincadeira
que eu juntamente com o professor Renato, criamos aí uma brincadeira para a fórmula dos juros. Vamos lá. Cite sobre 100, não é isso? Então vamos lá, pessoal. Irmão, repete na sua casa, ó. Irmão, preste atenção. Vamos lá, ó. Jesus Cristo ilumina esse templo com 100 fiéis, né? Tem fiéis nessa casa, com certeza. A gente tem fé. Então, ó. Irmão, preste atenção. Jesus Cristo ilumina esse templo com 100 fiéis. Ah, professor, legal, mas para o montante tem esse bizu? Não, não tem bizu. Então, o montante, pessoal, moleza, montante é o resgate. Montante é o capital mais o quê? Mais os juros. Tirando a brincadeira, é o CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo. Vou sair aqui da frente para você memorizar, né? Copiar aí, o aluno que gosta de copiar, anotar tudinho, para a gente passar agora para o exercício. Beleza? Já dei um tempinho aí para você olhar. Vou passar aqui agora o slide, vou apagar, para a gente agora aplicar isso tudo aí dentro do exercício. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Passamos aí para a primeira questão de juros simples. Olha lá. Fazendo a leitura da questão. Se uma pessoa deseja obter um rendimento de 27 mil, dispondo de 90 mil de capital, a que taxa de juros simples quinzenal o dinheiro deverá ser aplicado no prazo de 5 meses. Então, como sempre eu faço, automaticamente eu já passo para o slide da solução. Aí agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar o problema. Primeira coisa, pessoal, os probleminhas de juros, sempre a gente vai iniciar com essa fórmula. Vamos dizer assim, raramente, né? Na verdade, em um caso, eu não começo com essa fórmula, que a gente vai ver lá na frente. Né? Mas bota aí 99% dos exercícios, eu inicio com essa fórmula. E vou fazendo o que, pessoal? Vou colocando o valor no lugar da letra. Né? Eu penso sempre no aluno que tem dificuldade. Então, você que tem dificuldade, não tenta fazer de cabeça. Faz exatamente o que eu estou te falando. Primeira coisa, vamos anotar o que o problema está falando. Uma pessoa deseja obter um rendimento. Opa! Rendimento é a mesma coisa que juros. Vou colocar aqui, ó, rendimento de 27 mil. Está aqui, ó. Dispondo de 90 mil de capital. Então, o capital, 90 mil. Está aqui, ó. A que taxa de juros simples quinzenal o dinheiro deve ser aplicado no prazo de 5 meses? Bom, pessoal, ele está perguntando da taxa. Ele quer saber a taxa, ele quer saber o I. Já marco logo o que ele quer saber. Ele está perguntando da taxa. Só que ele está perguntando da taxa, pessoal, quinzenal. Só que se a gente usar o tempo em mês, a gente vai achar a taxa mensal. Por quê? A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, pessoal, se o tempo está em mês, a taxa vai estar em mês. Então, o que você vai fazer malandramente? Você vai passar de mês para quinzena. Então, 5 meses corresponde a quantas quinzenas? 10. Por quê, professor? Porque ele está perguntando a taxa, só que ele está perguntando a taxa o quê? Quinzenal. E se você usar 5, você vai achar 6. E com certeza 6 está lá na resposta, porque você não tem paciência para converter no final. Você quer marcar logo o X e se livrar da questão. Então, pessoal, para você não cometer esse erro, converte antes. Então, 5 meses corresponde ao quê? A 10 quinzenas. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir juros, 27 mil, é igual ao capital, 90, vezes a taxa, vezes o tempo. Sobre quanto? Sobre 100. Vou passar o facão no zero.
27 mil. Olha lá, todo mundo acompanhando. 27 mil é igual a 900 vezes 10. 9 mil. 27 mil dividido por 9 mil. Vai dar 3%. Então, você já cai automaticamente na resposta. A taxa de juros simples quinzenal é de 3%. Ou seja, a cada 15 dias, teu dinheiro está rendendo quanto? 3%. Então, pessoal, visualiza aí rapidamente a solução, né, para a gente passar aí para o gabarito. Beleza? Então, show de bola. Vou apagar aqui. Já deu para você visualizar, né, a nossa solução. Agora você vai perceber a maldade, pessoal. Vou passar aqui o slide. Olha lá, como eu falei para você, ó, vê se não tem 6% aqui. Se você usasse os 5 meses, você ia achar 6. Você ia acabar errando a questão. Só que a resposta correta é a letra D de dado. Como sempre, né, a nossa marca matemática para passar. Show de bola? Tá aí. Continuando aí com a segunda questão de financeira aí. Vamos lá. Olha aí a segunda questão, pessoal. Calcule o prazo em meses de uma aplicação de 20 mil que propiciou juros de 9.240 a taxa de juros simples de 26,4% ao ano. Show de bola. Passamos agora aí para o nosso slide, né, que vai dar a solução. Primeira coisa que eu falei para você, pessoal, olhar a pergunta, calcule o prazo. Então ele está perguntando do tempo. Em meses de uma aplicação. A aplicação é sinônimo de capital. Qual foi o dinheiro que você investiu? 20 mil. Propiciou, ó, sem trocar ideia com a questão, propiciou juros de quanto? 9.240. A taxa de juros simples de 26,4% ao ano. Então, como a gente já percebeu no problema, na questão, no probleminha, ele está perguntando do tempo. Pessoal, antes de entrar na conta, eu tenho que passar a taxa para a mesa, porque ele está pedindo tempo e mês. E eu falei para você que a taxa e o tempo, eles devem estar sempre na mesma unidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? O ano, ele tem 12 meses. Ó. Então, eu vou pegar 264 e vou dividir por 12. Ah, professor, cadê a vírgula? É o problema do esquecimento, ó, o princípio do esquece. Você esquece que tem vírgula. Olha lá, ó, 26 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Para 26, 2. Abaixo 4. 2, resto 0. Só que o valor é 26,4. Então, com certeza, o resultado não é 22. É 2,2% que ao mês. Então, essa é a taxa que eu vou usar na fórmula. Como eu falei para você, na maioria dos exercícios, a gente vai usar o CIT sobre 100. Né? Então, vamos lá, pessoal. Sem perder tempo, juros, 9.240 é igual ao capital, que é 20 mil, vezes a taxa, vezes o tempo. Dividido por quanto? Por 100. Aí, pessoal, é o bizu da vírgula, né? Portanto, que o meu nome eu já falei para você que é Marcos Bizu, né? Então, qual é o bizu da vírgula? Vírgula em cima, zero embaixo. Então, como eu tenho uma casa decimal, para compensar a retirada da vírgula, eu acrescento um zero embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, vai ficar 9.240 igual, como é que ficou fácil? 22 vezes 20, que vai dar 440. T vai ser igual a 9.240 dividido por 440. Cortei um zerinho. T vai ser igual a 924 dividido por 44.
vai dar 2. 2 vezes 44, 88. 88 para 92, 4. 44 dividido por 44, 1, resto 0. Então, pessoal, qual seria o valor do tempo? 21 meses. Por que eu falei de você converter aqui, pessoal? De novo, parece que eu estou vendo você na prova. Se você deixar para converter no final, você vai esquecer. E lá na resposta tem 1,75, que é o valor correspondente à taxa anual. E com certeza você iria errar. Quer ver contigo? Vamos lá ver o gabarito? Né? Anota aí rapidinho que eu vou apagar para você ver que o que eu estou falando é verdade. Tá? Então, beleza. Já dei um tempinho para você visualizar a solução. Aí no computador da sua casa. Show de bola. Agora vamos lá, pessoal. Olhando aí o gabarito. 1,75. Saiu até errado aqui no slide, tá? É letra D, tá? Gabarito letra D, ó. 21 meses. 1,75 seria um ano. Tá legal? Então, gabarito letra D. Beleza, pessoal? E não esquecendo, né? Essa marca vai pegar a temática para passar. Show? Fechamos aí mais uma questão. Então, pessoal, passamos aí para a terceira questão, né, de juros simples. Olha aí na sua casa, aí no seu slide. Vamos lá. Um investidor aplicou R$ 10.500 a taxa de 12% ao mês no regime de juros simples. Quanto o investidor terá disponível para resgate no final de 180 dias em reais? Solução. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, anotar as informações, os dados do problema. O investidor aplicou 10.500 a uma taxa de quanto? De 12% ao mês. Quanto o investidor terá disponível para resgate, ou seja, a palavra resgate é a mesma coisa que montante. Olha lá na parte teórica, no início do nosso curso. Resgate é a mesma coisa que montante. No período de 180 dias. Professor, mas você não falou que a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade? Sim. Então, pessoal, para efeito de cálculo, o ano, né, o mês, o dia, né, vamos dizer assim, tem uma referência, tem um padrão. Tirando as provinhas aí de fiscal, que é uma outra aulinha, né, a gente segue um padrão. O mês tem 30 dias, então 180 dias teria o quê? 6 meses. Então, pessoal, com isso, como é que vai ficar aqui o nosso cálculo? Como eu falei, eu parto sempre da fórmula dos juros. CIT sobre 100. Olha lá. Fazendo o cálculo, juros é igual a 10.500 vezes a taxa vezes o tempo. Sobre quanto? Sobre 100. Facão no zero, multiplicando o que sobrou, vai dar 7.560. Só que o montante, pessoal, é o capital mais os juros. Então, 10.500 mais 7.560 vai dar 60, 0, 18, 18.060. Então, esse seria o valor do montante. Anota aí, né? Não tem muito que trocar ideia. Montante é a mesma coisa que resgate. E montante é o capital mais o quê? Mais os juros. Show de bola? Né? Questãozinha bem tranquila. Passamos agora para o nosso gabarito. Letra C de casa. Letra C. Então, tá aí. Mais uma questão feita. Para cima deles, passamos aí para a questão de número 4. Olha aí a questão de número 4. Vamos lá, pessoal.
né? Já entrou na corrente sanguínea sem perder tempo para cima deles. Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções. Pessoal, marca um asterisco nessa questão, tá? Porque sempre cai uma questãozinha dessa em prova e o aluno erra. Então, ó, 5.000 à vista, sem desconto, R$1.000 de entrada e um pagamento no valor de 4.500, um mês após a data da compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda opção, que vence um mês após a data da compra, é de... Vamos lá, pessoal. Solução. Olha o esqueminha que eu vou montar, pessoal, para montar essa questão, para matar essa questão. Primeira coisa, ele diz o seguinte, que à vista custa quanto? 5.000. Só que ele vai comprar na segunda opção. Ele vai dar uma entrada de 1.000 e um mês após ele vai dar 4.500. Sim ou não? Olha lá. 1.000 e um mês após ele vai dar 4.500. Então vamos lá, pessoal. Preste atenção aqui na jogada. Você chegou lá para comprar a televisão. Ela custa 5.000. Só que você deu 1.000 de entrada. Se você deu 1.000 de entrada, você está devendo quanto para a loja? R$4.000. Esse é o primeiro erro do aluno. Ele não abate. Pessoal, quando você dá uma entrada, você tem que abater. Então, primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão. Deu a entrada, fez o abatimento. Está devendo 4.000 para a loja. Só que o mundo é capitalista. Um mês depois, ele te cobrou 4.000? Não, ele te cobrou 4.500. Ele te cobrou juros? Sim, te cobrou juros de quanto? De R$500. Então, pessoal, o problema se resume a isso. Como é que vai ficar ali o nosso cálculo? A dívida, que é de 4.000, né, é o capital que você está devendo. Ele te cobrou R$500 de juros durante quanto tempo? Durante um mês. E ele está querendo saber o valor da taxa. Qual foi a taxa de juros que esse cara te cobrou durante esse tempo? Aí, pessoal, eu não vou trocar ideia. Qual é a fórmula que a gente usa? CIT sobre 100. Então, juros, que é 500, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Sobre quanto? Sobre 100. Vou cortar ali um zerinho. Olha lá. Cortei o zerinho. Vai ficar 500 é igual a 40 aí. E é igual a 500 dividido por 40. Vou cortar um zero. Vai dar 12,5 quê? %. Então, por você ficar devendo um mês, qual foi a taxa de juros que esse cara te cobrou? 12,5%. Pessoal, é uma questão certa em prova, tá? Anota aí com carinho para a gente passar aí para a próxima questão. Show de bola? Vamos lá para a gente marcar o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra E. Fizemos aí a solução da questão. Esse gabarito é a letra E. Show de bola? Tá aí, mais uma questãozinha. Passamos então para a quinta questão. Opa! Passamos agora aí para a quinta questão. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Essa questão é bem legal. Também marca um asterisco. Vamos lá. Se o capital for igual a 2/3 do montante e o prazo de aplicação for de 2 anos, qual será a taxa de juros simples considerada? Pessoal, passando aí para a solução. Vamos lá. Essa questão, eu criei um macetezinho, né, um bizu. É o bizu do Engove. Pessoal que bebe sabe o que eu estou falando. Um antes e um depois. Então, repete na sua casa. É o bizu do Engove. Viu uma fração numa questão de juros simples, você já pensa no Engove.
um antes e um depois. O que seria isso, um antes e um depois, pessoal? Primeira coisa, você vai sinalizar o posicionamento da fração. Ela está aqui. Com certeza tem um termo antes e um termo depois, né? Quando eu falo um termo, é um termo financeiro, né? Então vamos lá, qual é o termo que vem antes da fração? Capital. Qual é o termo financeiro que vem depois da fração? Montante. Acabou o problema aí, pessoal. Não precisa jogar valor, não precisa nada. Um antes e um depois. Antes e depois. Um antes e um depois. Capital e o montante. Então, pessoal, qual é a jogada? O capital vale 2, o montante vale 3 e o período de aplicação é de 2 anos. E ele quer saber a taxa de juros. Acabou. Capital vale 2, o montante vale 3. Um antes e um depois. Olha lá. Com isso, olha como é que a conta fica ridícula. Vamos lá. Se o capital vale 2 e o montante vale 3, os juros vale 1. Por quê? Os juros, pessoal, é sempre o quê? O montante menos o capital. Os juros é sempre o montante menos o capital. Então, jogando na fórmula, ó, que é o CIT sobre 100, olha como é que a questão fica ridícula, pessoal. Vamos lá, ó. Juros, que é 1, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o quê? O tempo. Dividido por quanto? Por 100. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Olha lá. Vai ficar 100 é igual a 4i. E é igual a 100 dividido por 4. Que vai dar 25% o quê? Ao ano. Nesse caso, pessoal, eu preciso da unidade. Tá? Isso vai influenciar na resposta. Anota aí rapidinho para você ver o porquê que eu coloquei nesse caso a unidade. Se o tempo está em ano, a taxa está em ano. 25% o quê? Ao ano. Show de bola? Olhando aí a resposta, a opção, pessoal, seria a letra E. Olha lá, a opção correta seria a letra E. Mas olha aqui a letra C, 25% ao mês. Só que o certo é a letra E. Beleza? Show de bola? Já entrou no sangue? Vamos otimizar isso daí? Então, pessoal, agora é uma questãozinha que não tem opção, tá? É certo ou errado. É uma banca bem tradicional aí que faz vários concursos, que ela usa, né, esse método nas suas questões, né? Certo ou errado. Então, vamos lá. Um capital C será aplicado a juros simples a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Ao final desse período, o montante será resgatado. Entretanto, o gerente do fundo reterá 4% desse montante como taxa de administração. Deseja-se que o resgate final seja de exatamente 1.344. O valor do capital em reais a ser aplicado será uma quantia entre 1.200 e 1.400 para cima deles. Vamos lá, não vou trocar muita ideia. Pessoal, olha aí o que o problema está falando. A gente vai fazer de trás para frente. O cara fez o investimento, ganhou um dinheiro, só que o banco reterá 4% desse montante. Quando ele pegou 4% do montante, o cara ficou com quanto? Com 1.344. Vamos lá. 1.344 não é o valor do montante que ele recebeu. Por quê? O banco, o gerente, reteve quanto? 4%. Se o cara reteve 4%, ele não pagou 100%, ele pagou o quê? 96% do valor para o cara, porque ele ficou com 4%. Obviamente, 100% vai estar para quanto? Para X. Fazendo essa regrinha de 3, pessoal,
eu vou estar achando o valor real do montante. Olha lá. X é igual a 1.344 vezes 100, né? Esqueci de colocar aqui os dois zerinhos. Dividido por 96. Isso aqui vai dar R$1.400. Bom, esse é o dinheiro que ele deveria receber. É o valor do montante. Esse foi o valor que ele recebeu. Só que para o bolso dele não foi isso. O banco pegou, opa, ficou com 4% e deu 96 para ele, que foi os 1.344. Agora, pessoal, vamos lá, com calma e elegância. Ele está pedindo para a gente o valor do capital aplicado. Poderia usar a fórmula? Poderia, só que vai me dar trabalho. Malandramente, pessoal, nesse caso, em que ele te dá um montante e pede o capital, é o único caso que a gente não usa a fórmula. A gente faz uma regra de 13. Montante está para 100% mais os juros e o capital está para 100%. É exatamente isso aqui, pessoal. Vamos lá, para otimizar a questão. Montante está para 100% mais o percentual de juros, mais a taxa de juros, e o capital está para 100%. O que seria isso, professor? Você mesmo já vai se ligar. O que seria esses juros aqui? Pô, ele está falando que o teu dinheiro está rendendo 1,5% ao mês. Pô, então a cada mês ele está rendendo quanto? 1,5%. Só que você deixou o teu dinheiro 8 meses guardado. Então, durante 8 meses, isso corresponde a um rendimento de quanto? De 12%. Então, qual foi os juros? Qual foi o seu rendimento nesse período? Foi de 12%. Por quê? 1,5% ao mês, em 8 meses, deu um juros de quanto? De 12%. Acabou o problema aí. Como é que vai ficar aqui? Ó? Montante, que é 1.400, vai estar para 100% mais os juros. Qual é o valor dos juros? 12%. Então, 1.400 corresponde a 112%. E o capital vai estar para quanto? Para 100%. Acabou. Vou fazer agora aqui a minha regrinha de 3, sem trocar muita ideia com a questão. Vai ficar 112C igual a 1.400 vezes 100. C é igual a 140 mil dividido por 112, que vai dar R$1.250. Olhando aí o item estaria certo. Porque ó, o capital C é uma quantia entre 1.200 e 1.400. Então, nesse caso, o item na prova estaria o quê? Certo. Beleza, pessoal? Finalizo aqui, né, o nosso curso de juros simples. Espero ter ajudado com dicas, né, para o seu concurso aí que você quer fazer. E daqui a pouco a gente volta com mais novidades. Valeu, pessoal. Um abraço e até daqui a pouco.